Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Essa é a nossa última aula de zoologia. Então presta bastante atenção, eu vou repetir um monte de coisas importantes aqui. Vou preparar vocês para a última avaliação de biologia do ano de 2020. Pegue seu caderno, faça anotações, reveja aí o que você já anotou. Aproveite essa aula. Essa aula foi feita com muito carinho e eu espero assim que vocês se sintam seguros no conteúdo de zoologia, que vocês se sintam orgulhosos do que aprenderam e do que fizeram ao longo desse ano tão desafiador. Então vamos lá. Os animais estão dentro do domínio Eucária, isso quer dizer que eles são eucariontes. Quando eu passei aquele trabalho de zoologia, os alunos falavam, professor, eu não sei qual é o domínio do reino Animalia. Gente, existem 3 domínios: domínio das árqueas, domínio das bactérias e domínio Eucária. O domínio Eucária é o domínio onde estão os seres eucariontes, seres que possuem carioteca, seres que possuem membrana nuclear. Quem são os eucariontes? Todos aqueles que não são árqueas e bactérias, protozoários, algas, fungos, animais e vegetais, todos esses seres são do domínio Eucária. Esse domínio então se divide em reino protista, fungi, plantae e animalia. O reino Animalia também é chamado de reino metazoa, ou reino dos metazoários, ou reino dos animais. Esse reino, seres que aqui estão, são seres eucariontes, quer dizer que possuem a carioteca, possuem a membrana. São seres multi ou pluricelulares, todos eles, não existe animal unicelular. Se existe um ser que parece animal, mas é unicelular, ele vai ser colocado no reino protista. E aqui nós temos todos os seres sendo seres heterótrofos, quer dizer que não são capazes de sintetizar o seu próprio alimento. Então, um ser, para ser considerado animal, ele tem que ter essas 3 características. Ele tem que ser eucarionte, pluricelular e heterótrofo. E aí nós temos o reino animal em 9 grandes filos, e esses filos são filo dos poríferos ou espongiários, filo dos quinidários ou selenterados, dos plateumintos, filo dos nemateumintos, filo dos anelídeos, filo dos moluscos, filo dos artrópodes, filo dos equinodermos e filo dos cordados. Então, esses filos estão em ordem crescente de complexidade. Temos esses filos do animal mais simples que existe, que são as esponjas, até o animal mais complexo que existe, que é o Homo sapiens, né, que somos nós. Temos a característica que deu origem ao nome do filo. Então, os poríferos são chamados de poríferos porque eles são animais portadores de poros. Os quinidários produzem o quinido, que é um líquido urticante, um líquido que queima. Os plateumintos são vermes achatados. Os nemateumintos são vermes cilíndricos. Os anelídeos têm o corpo em anel. Os moluscos têm o corpo mole. Os artrópodes possuem patas articuladas e um exoesqueleto. Os equinodermos, eles são animais exclusivamente marinhos e possuem espinhos. E, finalmente, os cordados possuem notocorda. Então, esse nome aí, o nome do filo, tem a ver com essa característica principal desses seres que estão aí em cada filo que eu estou apresentando para vocês. E aí é importante que você saiba, além da característica principal, qual a estrutura que representa o filo e um exemplo, pelo menos, de cada filo. Então, no filo dos poríferos, nós temos a esponja marinha. Se for apresentado para você o desenho do Bob Esponja, o Bob Esponja é um porífero. Temos os selenterados ou quinidários, e um bom exemplo é a água-viva. Temos também a caravela portuguesa, temos a anêmona do mar, temos os plateumintos, que são vermes achatados, nós temos a tênia, o esquisto. Nos nemateumintos, o nemateuminto mais famoso, popular, é a lombriga, um verme cilíndrico. Os anelídeos, temos a minhoca, sanguessuga, tem uma minhoca marinha,
É um anelídeo marinho, eu esqueci o nome, mas é um anelídeo marinho. Temos os moluscos, lesmas, caramujos, lula, polvo. Nos artrópodes, eu disse para vocês que nós temos 5 classes de artrópodes. Classe dos insetos, crustáceos, aracnídeos, quilópodes e diplópodes. Aqui eu coloquei como exemplo a barata. Os equinodermos têm espinhos. Temos a estrela do mar, pepino do mar, ouriço do mar, tudo do mar. São animais exclusivamente marinhos. E os cordados, nós vimos que temos cordados invertebrados, os urocordados e os cefalocordados, e temos os cordados vertebrados. Nos cordados vertebrados, nós temos os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, e é bom relembrar, eu fiz uma aula só de cordados antes dessa, que nos peixes nós temos os agnatas, os condrictes e os ostei. E aí, pessoal, vamos só ver essas imagens. Então, nessas imagens eu tenho as imagens, né, fotos reais que representam cada filo. Então, aí a gente tem uma esponja marinha, na verdade, várias esponjas, elas são clones umas das outras, elas vieram, então, de uma reprodução assexuada. E a estrutura principal do porífero que você tem que ter no seu caderno e na sua memória são os coanócitos. Os coanócitos são células flageladas, são células que capturam alimentos, partículas que entram pelos poros do porífero e que realizam a digestão, que é exclusivamente intracelular. Então, no seu caderno, você precisa ter, no caderno e na memória, a principal estrutura, célula do porífero é o coanócito. O quinidário, aqui a gente tem duas lindas águas vivas, né? A água viva é um quinidário do tipo medusa e a principal estrutura, célula dos quinidários ou selenterados são os quinidócitos. Quinidócitos são células que produzem, armazenam e liberam um líquido urticante, o líquido que queima. Então, nos tentáculos dessa medusa, dessa água-viva, tem muitos quinidócitos e eles queimam, eles liberam esse líquido ao mínimo tóxico. Nos plateumintos, aqui a gente tem uma planária, que é um plateuminto que não é parasita, bem bonitinho, né, com seus ocelos aí, um animal que tem uma ótima capacidade regenerativa. A principal característica dos plateumintos são as células flama, células responsáveis pela excreção desses animais. Nos nemateumintos, aqui a gente tem lombrigas, que são os vermes mais populares dentro desse filo, e na lombriga, nos nemateumintos, eu quero que você destaque no seu caderno a célula H, célula também responsável pela excreção desses. Nos anelídeos, os animais têm o corpo dividido em anéis. Eu pedi para você destacar os nefrídeos, que são estruturas responsáveis também pela excreção desses animais. Nos moluscos, lula, polvo, lesma, caramujo, eu pedi para você destacar a rádula. A rádula é uma língua cheia de dentes que os moluscos, especialmente os gastrópodes, como o caramujo e a lesma, possuem, que raspa a superfície. Os artrópodes estão divididos em 5 classes: insetos, crustáceos, aracnídeos, quilópodes e diplópodes. E a estrutura que eu quero que você destaque em artrópodes são os tubos de Malpighi, responsáveis pela excreção e jogam a excreção dentro do intestino do animal, fazendo com que saia pelo mesmo orifício restos de fezes, restos da digestão, que são as fezes, e também a excreção, a urina desses animais, sai tudo junto pelo mesmo orifício, porque os tubos de Malpighi jogam dentro do intestino. Nos equinodermos, os equinodermos, gente, são animais exclusivamente marinhos, são animais que possuem espinhos pela pele e eles possuem um sistema muito importante chamado de sistema ambulacrário. Sistema ambulacrário ou sistema hidrovascular, responsável pela excreção, circulação, digestão, quase tudo na vida do equinodermo é graças ao sistema ambulacrário, que distribui nutrientes, que realiza tudo ali de importante na vida desse equinodermo. Postei para vocês uma aula de equinodermo também.
E os cordados, último filo do reino animalia, filo em que nós estamos inclusos, incluídos. Os cordados estão divididos em invertebrados e vertebrados. Os invertebrados que não têm vértebras, temos os urocordados e os cefalocordados. E os vertebrados nós temos peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Nos vertebrados nós temos então a notocorda substituída pela coluna vertebral. E aí nós temos então um tubo nervoso dorsal, temos fendas branquiais quando somos embriões, temos um coração ventral e temos essas fendas, 4 estruturas: coração ventral, notocorda no início do desenvolvimento embrionário, que vai ser substituída pela coluna vertebral. Temos o coração ventral e as fendas faríngeas, que vão se transformar nas nossas pregas vocais. Então, essas são as 4 principais características dos cordados: coração ventral, tubo nervoso dorsal, notocorda se transformando em coluna vertebral e fendas branquiais ou faríngeas durante o desenvolvimento embrionário. Com isso, pessoal, nós finalizamos a zoologia. Vai cair muito da zoologia na prova, na avaliação M2, que será a última avaliação do nosso ano desafiador de 2020. Se prepare para essa avaliação. Eu não fiz a avaliação ainda, e assim que eu fizer, aí eu vou comentar com vocês. Na verdade, a gente vai ter aula na semana que vem, na véspera da prova, eu vou comentar as questões que eu coloquei na avaliação para preparar vocês. Então, desejo que vocês fiquem bem e que a gente finalize esse ano com chave de ouro. Assim, orgulhosos do que fizemos, orgulhosos do que aprendemos. Não vamos agora desanimar nesse final de ano, não. Faça, por favor, os fóruns avaliativos. Eles estão abertos, eles valem nota de complemento. Faça sua avaliação com capricho. E guarde seu material, sabe? Guarde o material de ensino médio da 2ª série, porque quando você for para a 3ª série, você provavelmente vai precisar de coisas assim que você aprendeu, que você anotou durante esse ano. Eu te aconselho a descartar o material de 2ª série apenas quando você for aprovado na sua universidade. E aquele material que você pode aproveitar na universidade, dependendo do curso que você fizer, eu peço que você nem descarte. Então, eu fiz um curso de biologia, o meu ensino médio, as aulas que eu tive de ensino médio de 1ª série, 2ª série, 3ª série de biologia, me ajudaram nas aulas das disciplinas que eu estudei no curso de biologia, tá? Então, esse material assim da 2ª série, guarde ele para o ano que vem e talvez até guarde ele também para a sua universidade. Desejo que vocês fiquem bem. Semana que vem a gente vai se encontrar. Grande beijo. Tchau, tchau.